Meus irmãos, isso teria acontecido, não haveria nenhuma salvação para ninguém aqui. Mas o fato que ele era e continua sendo o Deus homem, perfeito na sua humanidade, total na sua divindade, Jesus foi capaz de salvar e santificar. Note que a palavra santificar aqui significa a mesma coisa que Lutero queria dizer com a palavra justificar. Justificação pela fé, santificada pela salvação em Cristo. Tudo provém dele, dessa fonte única, a humanidade. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Já pensou que embaraço, que vergonha, quando Jesus, lá diante dos anjos, reconhece que você, meu irmão, e eu, foram resgatados dessa fossa negra de pecaminosidade. E quando, depois de termos recebido essa maravilhosa santificação, que significa separados para Deus, tal como aqueles implementos lá do templo, tal como o próprio lugar santo, o lugar santíssimo, separado, ninguém podia mais entrar. Você é separado de quê? De pecado, do diabo, do poder dele. E você volta para o pecado. Que vergonha ter um irmão que supostamente foi resgatado desse domínio satânico e deliberadamente volta à lamaçal do pecado. Quando nós chegamos no capítulo 6 e capítulo 10, os irmãos vão ver o que Hebreus tem a dizer sobre esse tremendo erro. Depois de ser uma pessoa resgatada, você voltar para o pecado novamente. O que o texto diz? Não há mais possibilidade de arrependimento. Portanto, temos que ter maior cuidado. Depois de ter sido alvos de tanto amor e cuidado e sofrimento de nosso perfeito Salvador, que fez tudo para nos resgatar, de nós virarmos as costas e afastarmos do Deus vivo. Quando chegamos ainda, daqui a uns minutos, no capítulo 3 e 4, vamos ver que todo esse texto é um tipo de advertência contra esta desistência da corrida cristã, desistência de nosso relacionamento de irmãos de Jesus e filhos do Deus vivo. Estes textos citados, Salmo 22, Isaías 8, 17 e 18, os irmãos lembram que Salmo 28 é o salmo que Jesus cita na cruz, quando ele clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Essas palavras fazem parte do sofrimento de Cristo. Mas logo em seguida, no versículo 22, os irmãos podem ler esse salmo antes de dormir esta noite, se quiser, vão descobrir que uma parte do salmo é uma vitória, baseada na morte de Cristo na cruz. Esse salmo messiânico, portanto, já predizia, há tantos anos antes de Cristo morrer, o que aconteceria com essa morte? A nossa elevação para sermos irmãos dele. Os outros textos falam daqueles dois filhos de Isaías, que representam também os irmãos de Jesus, através desta confiança. São todos textos que falam de confiança. Nele colocarei a minha confiança. Novamente ele diz, estou eu com os filhos que Deus me deu, me concedeu. Filhos milagrosamente nascidos e abençoados com vida
eterna. Irmãos de Jesus, cordeiros com Ele, como nós vimos ontem. Estas bênçãos são as bênçãos que Jesus Cristo trouxe para nós quando Ele tomou a posição de Adão. Em vez de desobedecer, Ele, com todo esse carinho e amor, se dobrou, se humilhou, obedeceu até a cruz. Em vez de tentar manter sua posição gloriosa de exaltação, Ele desceu de vontade própria, obedecendo em lugar da desobediência de Adão, e assim trouxe para a raça esse potencial de sermos irmãos e filhos de Deus. Agora a conclusão, versículos 14 até 18. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, tal como Jesus é, Ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Poder da morte nas mãos do diabo. É óbvio, lendo a Bíblia, que o diabo não tem poder sobre a morte de todo mundo. Ele não marca, por exemplo, a morte dos filhos de Deus. Sim, ele pode marcar a morte daqueles que nunca vão se salvar, que não são nem eleitos nem predestinados, são pessoas que Deus, pela sua graça e pela sua sabedoria, sabe que não vão se salvar. Isso explica para mim, e eu olho para este versículo 14, para explicar como é que Jim Dixon predisse a morte 4 anos antes da eleição de John Kennedy, que ele seria morto em Dallas por um assassino cujo nome teria uma letra grande, redonda, e a última letra do seu nome seria uma letra alta, que obviamente seria a letra D, e no meio do nome S. O nome dele é Oswald. É bem simples. O que não é simples saber como que ele podia ter sabido antes, 4 anos antes. Como que ele podia ter falado que o irmão de John Kennedy, o Roberto Kennedy, seria morto no Hotel Ambassador, e ela falar com detalhes antes de acontecer. Não é porque o diabo, queridos irmãos, tem mais poder do que Deus, mas ele tem poder da morte sobre aqueles que não hão de se salvar. Não vão se curvar diante do senhorio e crer no Senhor e confessar seu senhorio sobre as suas vidas. Essa é a razão que Jean Dixon, uma católica não cristã, quer dizer, eu não acho que ela era crente de forma alguma, ela usava a bola de cristal para buscar informações sobre o futuro, e o que ela sabia ou ganhou, muitas profecias dela não se cumpriram, algumas profecias relacionadas com a morte. Uma vez uma senhora chegou para pedir a ela se deveria ou não divorciar seu marido. Ela não disse isso é contra a palavra de Deus, não. Ela disse, deixe-me consultar a bola de cristal. Depois ela disse, não divorcia seu marido, não. Não vai ser boa ideia, não. O marido morreu, 6 meses depois deixou uma fortuna para aquela mulher, que se tivesse divorciado teria perdido. Essa é a única vantagem de saber se seria ou não divorciar esse marido. Como que ela sabia? Outra vez, informação relacionada com a morte. Ela prediz outras coisas, é verdade. Por exemplo, ela prediz a divisão de Paquistão de Bangladesh, 1948, foi por aí. Ela prediz outras coisas, mas está relacionado sobre aquelas coisas que Deus deixou Satanás mexer.
Mas uma coisa eu dou graças a Deus.